Bom, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, verso 13. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Meus irmãos, nós já meditamos, quando nós aqui fizemos a exposição dos 10 mandamentos, e aqui nós temos um desses mandamentos, e eu não vou adentrar especificamente nos termos desse mandamento para nós, mas eu vou utilizá-lo para embasar aquilo em que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. E esse título, esse texto nos diz assim, aí em Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás. E por que eu quero utilizar esse verso e pensar com os irmãos nessa manhã sobre esse mandamento que o cristão recebe, que nós recebemos da parte do Senhor em nossas vidas? Nós temos vivido, irmãos, em um contexto social, em um contexto cultural, onde nós estamos afundados em meio a ideologias. Nós temos hoje o feminismo que está aí em nossa sociedade, o machismo também faz parte de uma ideologia, nós temos aí as ideologias de gênero, nós temos o racismo, dentre outras coisas. E eu queria meditar com os irmãos hoje sobre o racismo, à luz das Escrituras. E automaticamente nós vamos abordar e nós vamos ter também alguma coisa relacionada às outras ideologias que fazem parte daquilo que nós temos vivenciado hoje enquanto cultura, enquanto sociedade. Então, recentemente, eu não sei se os irmãos acompanharam nos noticiários, não tão recente, mas é recente o acontecimento, nós temos visto na Espanha os casos de racismo, principalmente contra um brasileiro, que é o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid. E isso ganhou uma repercussão mundial, E antes desses acontecimentos racistas ali na Espanha, nós tivemos o movimento do BLM, que é uma sigla em inglês chamada Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam. Então, nós, quando acompanhávamos um jogo de futebol, isso principalmente no contexto europeu, nós víamos jogadores antes da partida ajoelhando-se em uma reverência a esse tema e a esse fim. E eu queria pensar com os irmãos, à luz disso, nesse dia, por quê? Porque nós vivemos em meio a cristãos que aderem a esses sistemas, que aderem a essas ideologias e se escondem atrás do amor, para que eles possam adentrar a esses ramos e ali fazerem parte desse contexto. E eu quero pensar com vocês sobre isso hoje. Será que um cristão, ele de fato precisa aderir a esses movimentos, a esses militantes que militam por causas que são, sim, importantes? Então, nós vamos pensar um pouquinho disso. Então, à luz das recentes demonstrações que nós temos visto de racismo contra jogadores, em especial, como eu disse, a Vinícius Júnior, que é o jogador do Real Madrid lá na Espanha, e das demonstrações realizadas por esse grupo, BLM, eu vou falar BLM, mas os irmãos já sabem o que significa, para não ter que ficar usando meu inglês, rebuscado aqui, e correr o risco de errar, Então, à luz disso, desse movimento Vidas Negras Importam, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês aqui nessa manhã, pensando sobre isso, E todos os atos, meus queridos, de manifestações de desrespeito racial, eles são vergonhosos para os cristãos sinceros, todos eles. Tais atos, eles são resultantes, e nós sabemos o porquê, e eles fluem, obviamente, da queda do homem no pecado. A origem está lá, irmãos, está no pecado, está na nossa natureza pecaminosa. Então, todo ódio, toda postura de superioridade, toda postura de desdém, todo tipo de perseguição de outros grupos, sejam eles étnicos, sejam eles religiosos, junto com toda a perseguição ideológica. E isso é o que nós temos hoje, é o maior executor que nós temos nos tempos modernos, essa perseguição ideológica. Tudo isso fere
esse mandamento que nós lemos aqui: não matarás. Como Moisés ele explica, a ordem de não matar, ela vai muito além do ato físico. Nós às vezes ficamos apenas eu não passei uma vida e eu não feri este mandamento porque eu nunca matei alguém, né? Mas o próprio Jesus disse que se você odiar, se você já tiver isso no seu coração, você já matou. Você não precisa ser um executor palpável naquele contexto. Então, irmãos, vai muito além do ato físico de assassinar uma pessoa. Vai do ódio, do sequestro, por exemplo, quando uma pessoa é sequestrada, tirar a liberdade de uma outra pessoa. Todos esses contextos têm a ver com a desobediência a esse mandamento de não matarás. Então, tudo isso está na família de pecados de assassinato. Embora, irmãos, o sequestro ele seja condenado nas Escrituras, a escravidão, em uma forma particular, né, diferente da escravidão colonial moderna que nós temos hoje, ela era tolerada naquela sociedade caída que nós tínhamos, que continua caída, mas hoje isso não é tolerado mais. E eu quero pensar com vocês porque quando nós olhamos para as Escrituras, havia uma regra ali. Lá em Êxodo 21, 2, nós temos que 6 anos servirá, mas o 7º ano será livre. E imagine quantas e quantas vezes esse comando, ele libertou escravos que estavam ali presos e servindo aos seus senhores. Essa foi uma regra de Moisés ao escrever Êxodo. Então, sem dúvida, muitas pessoas bem-intencionadas, inclusive cristãos, eles se envolvem com a demonstração do BLM, aderem a esse movimento, financiam esse movimento, muitas vezes. Mas essa organização em particular, meus queridos, e todas as outras que nós temos que lutam, que militam pela causa das minorias, por exemplo, nós percebemos que existem outros cunhos que não sejam a verdade do Evangelho. Existem coisas misturadas e que aparentemente são boas, mas tornam-se uma mistura heterogênea, ou seja, com muitas vertentes dentro de um único movimento. E essa instituição específica, que eu quero citar como exemplo, ela foi fundada nos Estados Unidos por jovens pensadores com visões definitivamente ateístas, comprometidos com uma moralidade sexual radical, com uma moralidade sexual alternativa, com a ideologia marxista e até mesmo anarquista. Esse é o contexto desse grupo. E tudo isso, meus queridos, se vocês procurarem, vocês vão ver, e é bem conhecido. Isso não é alguma coisa que está escondida, né, e que apenas alguns têm acesso. Isso é conhecido, basta vocês procurarem na internet, por exemplo, e vocês terão as características desse grupo específico. Pode haver, irmãos, embora eu desconheço, alguns grupos desse BLM que são regionais, que são menores em alguns locais, onde hajam pessoas que não estão intimamente associadas a essa perspectiva mais radical de anarquia que esse grupo ele apregoa. Mas essa é a base e a inclinação de todo o movimento. Ele não vem acompanhado, ele vem acompanhado de tudo aquilo que também não presta. Agora, irmãos, eu tenho algumas observações para nós, enquanto cristãos, em relação a isso. Nós não podemos, enquanto cristãos, ter associações estreitas, meus queridos, ou causa comum com pessoas os objetivos e os pontos de vista são antimorais, são anti-Deus e anticristãos. Nós não podemos ter associação com esses grupos. Nós devemos seguir os princípios das Escrituras em todas as questões de associações. Em todas elas. Outra coisa é que a violação da lei para os cristãos é sempre, em geral, proibida nas Escrituras. Então, se fazemos parte de grupos que violam as leis, isso está errado para o cristão. Dano à propriedade, incitação ao dano, e tudo o que é contra a lei civil é contrário à palavra de Deus. Nós podemos apontar, por exemplo, para Romanos 13,
para 1 Pedro 2,13, do 13 ao 17. E esses textos eles são muito claros e incontestáveis para nós. Outra coisa é que o evangelho sempre vem em primeiro lugar para o cristão. É a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática. É ela que deve reger tudo aquilo que nós vamos fazer. O nosso principal objetivo e a nossa principal causa é o evangelho do reino de Cristo. Outra coisa que nós podemos ver é que qualquer influência social que nós tenhamos a capacidade e a oportunidade de exercer deve ser exercida de modo legal, meus irmãos. Nós não podemos trabalhar na obscuridade. Nós não podemos fazer nada de forma sorrateira. Nós servimos a um Deus que é luz, não trevas. E esse sempre foi um princípio do verdadeiro cristianismo ao longo das eras. Outro ponto importante, e que talvez devesse vir primeiro, é que a casa de Deus deve ser sempre um exemplo de consideração mútua, sincera e de perfeita harmonia racial. Nós cremos, de acordo com Gênesis, que existe apenas uma raça humana, independente da cor, independente de onde esteja. E nós, em nossa herança batista reformada, batista particular, se eu posso usar essa expressão, ela sempre foi muito franca e ela nunca teve reservas sobre sermos uma única raça humana. E eu posso falar com vocês de cujos nomes vocês conhecem. Posso citar, como citei da vez passada, William Carey, o pai das missões modernas, que se opôs à escravidão desde a sua conversão. Mesmo quando jovem, ele se juntou ao boicote aplicado ao açúcar trazido das Índias Ocidentais. E ele foi um missionário nesse campo. E esse açúcar ele era produzido pelas mãos escravas de jamaicanos e também de pessoas de outros países. E ele, para expressar a sua objeção ali, ele se opôs à escravidão. Em sua primeira obra, e a mais famosa, que chama O Inquérito, William Carey ele encorajou fortemente o esforço da pregação do evangelho aos povos pagãos. E olha que interessante, e à medida que Carey ele ia avançando no seu trabalho missionário, à medida que esse trabalho ele prosseguia ali na Índia, ele foi perseguido de forma muito feroz por aqueles que estavam escravizando. Ele foi perseguido pelas autoridades coloniais britânicas que dominavam aquele contexto. E ele tinha suas convicções baseadas na palavra de Deus, e ele influenciava. Então, quando ele escreveu os documentos de fundação da instituição missionária que ele criou, que se tornou o documento que podemos dizer assim, que é a marca d'água de todo o movimento missionário no nosso tempo, e no seu tempo, no tempo dele, um dos primeiros artigos mostrava a sua clara e a firme visão que ele tinha, e também compartilhada por seus companheiros de trabalho, de que os missionários brancos, eles deveriam deixar o campo missionário o mais logo possível. Queridos, esse legado continua até hoje. Nós, por exemplo, ajudamos um missionário que é autóctone, ou seja, um missionário branco foi para Angola, pregou o evangelho, houve conversão, esse missionário autóctone veio para cá, foi capacitado e voltou para o campo para assumir o pastorado da igreja. É o pastor José Pedro, é um exemplo próximo a nós, que vem por conta do legado que esses homens de Deus deixaram ao longo da história. Essa sempre foi a atitude dos batistas reformados, dos batistas particulares. E eu devo mencionar também, irmãos, um outro nome que pouca gente deve conhecer. Ele viveu alguns anos depois de William Carey, o nome dele é William Knibbe. Ele foi um missionário nas Índias Ocidentais, que é o Caribe hoje. E nós podemos dizer que, e alguns de vocês já devem ter ouvido, sobre um outro missionário batista, chamado William Wilberforce, o inglês. Podemos dizer que esse homem foi um campeão na escravatura, um homem que lutou contra a escravidão, que morreu pouco antes da emancipação dos escravos nas colônias inglesas.
Esse nós também conhecemos, mas o William Knib nós não conhecemos. E esse homem, William Knib, quando jovem, ele foi um missionário na Jamaica. E por causa do seu trabalho missionário, das suas opiniões contra a escravidão, ele foi perseguido pelas autoridades coloniais e também da própria Jamaica. E em um determinado período do seu trabalho, ele foi obrigado a voltar para a Grã-Bretanha, local da sua origem, para se refugiar por um período, pois aqueles que perseguiam estavam tentando assassiná-lo. Meus queridos, o que eu estou tentando trazer para os irmãos nessas ilustrações é que os cristãos sinceros, bíblicos, sempre lutaram contra a opressão, contra a desigualdade. E nós, enquanto Igreja do Senhor, devemos continuar a fazê-lo. Mas nós não precisamos nos envolver em movimentos para fazer isso. Cada um de nós, enquanto cristão, deve buscar a obediência à palavra de Deus e buscar fazer a vontade de Deus, independente da classe a que nós tenhamos contato. Precisamos ser instrumentos do Senhor para a glória do seu nome. Meus queridos, nós somos totalmente solidários com as pessoas que estão agastadas pelas atrocidades que surgem da desarmonia racial e com todo o preconceito e tolices de baixo nível que nós vemos que envolvem essas coisas também. Na Igreja de Jesus Cristo, nós queremos demonstrar em prática como as coisas elas deveriam ser no relacionamento entre todas as pessoas. Então, é necessário que comece aqui, dentro da nossa comunidade. E nós devemos fazer isso, irmãos, por meio da oração. Nós devemos fazer isso por meio do amor adequado e do afeto mútuo. Algumas coisas poderiam ser ditas sobre a derrubada de estátuas e de personagens históricos, como nós vemos por aí. E eu penso, irmãos, que em primeiro lugar, que a maioria das estátuas que as pessoas elas estão se opondo atualmente, nem mesmo deveriam ter sido erguidas. Mas eu penso que existem maneiras legais e adequadas de lidar com elas. E essa é a abordagem que nós devemos apoiar enquanto cristãos. Aliás, eu não sei por que as pessoas que querem derrubar estátuas, elas não se organizam, por exemplo, para derrubar as estátuas de Charles Darwin, de um homem chamado Thomas Huxley, e pessoas como esses homens. E embora, para o crédito de Darwin, ele também fosse contra a escravidão, e você pode procurar lá, ele foi um imperialista e um dos fundadores de um sistema de pensamento que inspirou e dinamizou o racismo e o imperialismo. Huxley, esse que eu estou citando agora, ele também, e ele ainda mais do que Darwin, ele promoveu amplamente esses sistemas. No entanto, quando se trata dele, as pessoas que derrubam estátuas, elas costumam dizer o seguinte: ah, não, deixa eles em paz. Eles eram pessoas do seu tempo. Eles não podiam evitar. Todo mundo pensava assim naquela época. E eles costumam dizer esse tipo de pessoa, esse tipo de coisa. Mas por que eles defendem Darwin? Por que eles defendem Huxley e seus seguidores? É claro, irmãos, porque aqueles homens, eles conceberam e eles desenvolveram uma explicação para a existência de um homem sem Deus. A base nunca foi Deus. Por meio deles e do que eles escreveram, a sociedade pode se livrar de Deus e pode esperar escrever a sua própria moral. E uma vez que essas pessoas envolvidas nessas manifestações, elas também são antimorais, pró-LGBTQI, mais alguma coisa, homens como Darwin e Huxley, eles são essenciais para eles. Para o seu sistema de pensamento. São seus heróis
e assim eles são dispensados da crítica e suas estátuas são poupadas. Mas eles não devem ser desculpados, porque até hoje, na mente das pessoas comuns, a teoria da evolução é a base e a justificativa do desdém racial. É a ideia contraditória primária para atacar a verdade da Bíblia, de que fomos criados como uma única raça de seres humanos. É de fato, irmãos, o que eu posso chamar de o motor e o monstro do racismo. E nós vivemos em um mundo quebrado, onde tanto a alma do homem quanto a própria criação gemem pelo retorno do Rei Jesus, que fará novas todas as coisas. Os novos céus e a nova terra serão repletos de relacionamentos perpétuos e de um mundo justo. Todos os sistemas, eles são puros e sem mancha de imperfeição. É assim que será lá, irmãos, quando estivermos livres do pecado. E é por isso que a cada dia do Senhor, como o dia de hoje, nós desfrutamos de um pedacinho do céu aqui na terra com a igreja reunida. Nos reunimos ao apóstolo João em oração, quando ele diz: vem depressa, Senhor Jesus. Porque até mesmo a nossa apreciação do céu, ela é imperfeita e manchada pelo pecado. Enquanto cristãos, nós somos chamados a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E da mesma forma, quando lemos a palavra de Deus, nós não vemos os apóstolos incentivando ao uso de métodos sociais, de justiça social e ideologias politicamente carregadas, com o objetivo de buscar a unidade ou alcançar uma comunidade. Não importa se é a escravidão, se é a dignidade das mulheres, ou a divisão étnica entre judeus e gentios, os apóstolos, eles estão consistentemente apontando as pessoas para a cruz de Cristo. Nós temos uma mensagem maravilhosa, meus irmãos. Então, por que trocaríamos a Bíblia por ideias de justiça social? E a linha divisória em toda a confusão do debate sobre justiça social, ela se resume da seguinte forma: se nós vamos ou não abordar o pecado. As injustiças reais e as complexidades culturais por meio da palavra autoritativa e suficiente. Ou se nós vamos abordar essas questões por meio de métodos falidos do pós-modernismo e da politicagem. E aí, quando nós pensamos assim, nós precisamos olhar para a depravação total. E a depravação total, ela explica os problemas do nosso mundo, irmãos. E ela fala-nos que a sociedade não resolverá esses problemas básicos até que todos nasçam de novo. Porém, nem mesmo a conversão do mundo resolveria todos os problemas. E por que eu digo isso? Porque os cristãos, eles continuam pecando. A doutrina da depravação total, por outro lado, ela nos fala do imenso amor de Deus por nós. E esse amor deve ser a válvula, a força motriz, para que nós vivamos uma vida diferente enquanto aqui estivermos. Nunca poderíamos ser salvos por nós mesmos. Foi somente o amor de Cristo que possibilitou a nossa salvação. Quando nós olhamos lá para o Éden, as folhas da figueira não agradaram a Deus no jardim, irmãos. Aquela foi uma tentativa humana de esconder a própria nudez, que poderíamos dizer já era muito mais do que física naquela altura. Talvez isso signifique que Deus, ele não se impressiona com os nossos jeitinhos. Nossas ofertas não lhe despertam qualquer interesse. A nossa justiça própria nunca passará de trapos de imundícia diante de Deus, como está em Isaías 64. O que nós precisamos, irmãos, para enfrentarmos esses problemas gerados pela nossa natureza pecaminosa, é a santificação, que provém de um novo nascimento,
por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo. E em 2 Coríntios 3,18, nós encontramos a declaração de que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E a ideia da imagem é justamente a ideia do reflexo. Nós podemos dizer que Adão e Eva, antes da queda, eles refletiam perfeitamente o Criador. Agora, pelo processo da santificação, nós somos transformados de glória em glória. Louvado seja o Senhor por isso. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. E ele está fazendo a boa obra em nós, irmãos. E ele faz isso para nós refletirmos cada vez mais e melhor a imagem do Senhor. Deus, ele deseja que sejamos santos, porque isso tem a ver com o seu supremo propósito para esse mundo. Um mundo limpo do pecado. Deus, ele tem um propósito estabelecido para esse mundo que inclui a eliminação do pecado, a extinção da morte e a recriação dos céus e da terra. Ou seja, Deus deseja que uma nova era se instale e ela vai acontecer, irmãos. E a Bíblia chama isso de a era vindoura, do mundo vindouro. O que sabemos é que nesse lugar habitará plenamente a santidade. E nós já estamos experimentando na vida aqui o status daquele mundo futuro. Nós já experimentamos a realidade daquele novo mundo, ainda dentro desse velho mundo. E é assim que nós devemos viver, irmãos. Assim como nós já experimentamos a realidade do novo homem dentro desse corpo velho e corrupto. Santificar-se é viver a vida da era vindoura. É viver para o que realmente fomos chamados. Santificação é viver muito acima da mediocridade desse mundo caído. É viver nas alturas da fé. Então nós não precisamos, meus queridos, nos associar a esses grupos. Nós não precisamos nos simpatizar a esses grupos. Precisamos, por meio do Evangelho, buscar a santificação, para que através das nossas vidas, através do nosso modo de viver, vivamos para a glória de Deus, amando o nosso próximo, que é a imagem do Senhor, que é criatura dele. E a partir disso, vivemos vidas que sejam operosas em tudo aquilo que nós formos fazer, respeitando o próximo, amando uns aos outros, que é o tema do estudo que nós vamos ter nessa manhã. E vivendo assim, irmãos, sendo luz em meio ao mundo em trevas. Vivendo assim, com Cristo sendo visto através das nossas vidas. E buscando, cada dia mais, sermos transformados pelo poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe.